Camaradagem. Por que é camarada? O cara, pô, meu camarada, o que é isso? O que é isso? Uma pessoa que é camarada do outro. Amigo. Então, quando eu falo amigo, eu estou falando de um atributo da área afetiva. Então, senhores, a Pamela está correta. O que acontecia? Antes, nós éramos chamados de servidores públicos, porque tudo se enquadra ali tudo se enquadra, se vocês pararem para analisar. O policial militar é militar estadual? É ou não é? Nós somos militares e somos subordinados ao governo do estado, ao governador, não é isso? Então nós somos sim militares estaduais. Nós somos servidores públicos? Somos, pô. Não é isso? A gente não contribui, a gente não tem que prestar esclarecimentos sobre os nossos serviços. Nós não somos policiais militares? Somos, pô. Nós não somos agentes públicos? Não prestamos concursos para estarem no desempenho da função? Nós também não somos agentes públicos estaduais? Tudo se enquadra. Só que acontece, em 2021, teve a reforma da Previdência. Lembra? A nível nacional, mudou vários direitos dos trabalhadores. E o que aconteceu com os militares? Também tiveram que ter alguns ajustes. E dentre esses ajustes, criou-se em âmbito estadual, né? Cada estado criou sua regulamentação. Houve uma alteração do estado do Rio, em que nossa contribuição passou a ser específica, que a gente criou um regime específico para os militares, porque a gente tem algumas peculiaridades, contribuições diferentes dos outros servidores. E aí aumentou-se, inclusive, o tempo de serviço, tá? Porque a gente não contribuía 35 anos na ativa. Quando eu ingressei, eram 30 anos, então a gente trabalhava por 30 anos e ia para a reserva. Aí o que eles fizeram? Para quem já está na ativa como eu, eles criaram uma regra de transição. Vamos pegar o que está faltando. No meu caso, em 2021 eu tinha 17 anos, com mais um de exército, 18, ou seja, 18 para 30 faltam 12. Eles pegaram os 12 anos que estão faltando e acrescentou 17% de 12 anos para eu ficar. Ou seja, no meu caso, esses 17% equivale a 1 ano e 10 meses, quase 2 anos. Ou seja, eu vou ter que trabalhar até 32 anos praticamente, certo? Quem estivesse chegando próximo aos 30 anos de contribuição, vai diminuindo esse tempo de contribuição aí para fazer essa adequação. E para quem estiver ingressando, que é o caso de vocês, vai ter que trabalhar lá os 35 anos de corporação. Então, essa alteração dessa lei, ela tornou uma categoria específica dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, e essa categoria específica, o nome que se deu, é só nomenclatura, o nome que se deu a essa categoria é o quê? Policiais militares, certo? Então, assim, uma questão maravilhosa de cobrar na prova, maravilhosa. Se eu tivesse lá na banca, eu ia jogar essa questão aqui, cara. Sabe por quê? Porque eu ia separar o aluno que estudou do aluno que está ali de brincadeira. E para quem estuda, para quem se dedica, o bom é que caia questões assim. Porque você vai conseguir um distanciamento daquele cara que não estudou, pô. Porque o cara que não estuda e vai lá se aventurar na prova, se ele pegar uma prova fácil, por analogia ele vai marcar alguma coisa e pode acertar. Agora, o aluno que estuda e se dedica, ele tem que estar diferenciado, cara. Ele tem que ser diferenciado. Então, uma questão assim é ótima para quem estuda cair no concurso. Porque aí, cara, isso aqui, você vai sair lá na hora, marquei A, marquei C, marquei E, marquei D, todo mundo acha que está certo. Na hora que está falando, essa questão fácil, já acertei. E na hora do gabarito vai tomar uma rasteira, tá? Então, assim, entendo. Categoria, policiais militares, de acordo com a regulamentação que foi feita em 2021 para o nosso regime especial de serviço. Tranquilo? Todo mundo entendeu ou não?
Pessoal de casa aí, tranquilo? Então vamos para a próxima. Todo mundo? Podemos? Vamos fazer o inverso aqui. Vou jogar aqui para o quadro, galera de casa. Tá falando assim na questão. O acréscimo de autoridade e responsabilidade em sua carreira policial militar é decorrente da mudança do seu nível de civilidade? O que é civilidade, senhores? O que vocês acham que seja civilidade, quando eu falo civilidade? Ó, respeitar e cumprir com as leis para se ter um convívio harmônico e pacífico na sociedade. Correto? Então, se você respeita as leis, se você não extrapola o seu direito individual em prol da coletividade, como por exemplo, eu vou fazer uma festa lá em casa, vou colocar o som lá no último volume e vou atrapalhar a vizinhança. Então, meu direito individual está sobrepondo ao direito coletivo, que é o direito ao silêncio que as pessoas têm. Se eu estou descumprindo determinadas normas de convívio social, eu não estou agindo com civilidade. Então, para eu ter civilidade, eu tenho que ter o quê? Obediência às leis e ao interesse coletivo. Todo mundo concorda comigo? Então, quando eu falo civilidade, tem a ver com acréscimo de autoridade e responsabilidade, carreira? Tem a ver ou não? Não. Camaradagem. O que é camarada? O cara, pô, meu camarada, o que é isso? O que é isso? Uma pessoa que é camarada do outro. Amigo. Então, quando eu falo amigo, eu estou falando de um atributo da área afetiva que é muito importante na vida militar. Cara, se eu não for camarada do meu companheiro que vai estar trabalhando ao meu lado, como é que eu vou ter certeza, e ele não for meu camarada, como é que nós vamos ter certeza
que durante uma troca de tiro, ele não vai me abandonar e eu vou ser morto e eu também não vou ajudá-lo. Então, assim, é um atributo essencial, importantíssimo no desempenho da função policial militar. Porque ao mesmo tempo que está tudo certo, muda-se tudo e tudo vira uma adversidade total, certo? Que pode, inclusive, custar nossas vidas. Então, camaradagem é um atributo da área afetiva, tá? Falo muito importante, mas é essencial para o convívio dos militares, beleza? Mas isso aí tem a ver com um acréscimo de autoridade e responsabilidade em sua carreira? Não. Hierarquia. O que é hierarquia? Por quê? Lembra que eu começo lá como soldado? Daqui a pouco eu vou a cabo. Daqui a pouco eu vou a sargento. Sou sargento. Aí eu vou comandar um destacamento, um DPO, um posto de policiamento comunitário. E aí eu vou ter lá o cabo e os soldados subordinados. Então eu vou ter uma responsabilidade maior, porque eu vou ter que conduzir os meus subordinados. Tá vendo como é que aumenta o nível de responsabilidade? Aí daqui a pouco, um oficial, tenente. O tenente ele é o oficial supervisor. Então, durante aquele dia, ele é o responsável por todo o policiamento que está trabalhando no batalhão. Olha a responsabilidade. Então, ele tem que supervisionar, ele tem que orientar, ele tem que verificar se os policiais estão nos postos estabelecidos pelo planejamento da P3 do batalhão. Ele tem que acompanhar operações, ele tem que conduzir a ocorrência na delegacia e orientar os subordinados no prosseguimento da ocorrência, no auto de prisão em flagrante. Olha a responsabilidade. Ele representa o comandante da unidade, inclusive, depois do horário de expediente. Então, é uma importância muito grande. Então, acréscimo de autoridade e responsabilidade. Aí chega lá no capitão. O capitão, às vezes, é um comandante de companhia, ele é um chefe de estado maior, certo? Então, ele está lá fazendo o planejamento operacional da unidade, ele é o chefe lá do serviço de inteligência, certo? Então, aumenta mais ainda. O major, além de tudo isso que eu falei para vocês, ele pode ser supervisor de alto escalão da unidade, da corporação, ele pode ser oficial de permanência que vai, num dia de um serviço extraordinário, por exemplo, carnaval, eleição, ele vai coordenar todo um município, todo um batalhão. Então, olha só, imagina só dar um problema numas eleições. Pode ser passivo de anulação no país inteiro. Então, olha só o acréscimo de autoridade e responsabilidade. Tá? Pode ser o subcomandante de uma unidade. Então, isso é atribuição do major. Tenente, coronel e coronel, eles vão ser comandante de batalhão. Pô, subiu mais ainda, cara. O cara vai comandar todo mundo. 500 policiais subordinados a vocês. Certo? Então, aquilo que ele vai adotar ali vai repercutir em todos os 500 policiais, inclusive nos familiares. Porque uma ação adotada com o policial vai repercutir em todos os seus familiares. Então, quanto maior o acréscimo de autoridade, maior é a hierarquia do militar. Correto? Então, quando eu estou falando de hierarquia, eu estou falando de acréscimo de responsabilidade e autoridade nas tomadas de decisão. Tranquilo? Então a resposta é essa, não é isso? Tranquilo, todo mundo? E o que é ser ético? O que é ética? Você o quê? Trazer os ensinamentos familiares, da religião e dos costumes e cultura
cada nação seguindo a moralidade. Correto? Então, tem que fazer o certo sempre, de acordo com os ensinamentos que foram difundidos da família, da religião, da escola, da cultura, da convivência harmônica e coletiva. Isso é você ser ético. Tá? E o que você tem disciplina? A gente falou de hierarquia. O que é disciplina? Lembra os pilares da corporação? Disciplina é você o quê? Acatamento. O que é acatamento? É obediência, tá, senhores? Integral às leis, normas, doutrinas e regulamentos da corporação. Então, para eu ter disciplina, eu tenho que primeiro entender o que está previsto em lei, saber, ter o entendimento da lei, para eu saber fazer o que é correto. Segundo, eu tenho que obedecer não só as leis, mas aqui, ó, as normas internas, ó, ao estatuto, ao regulamento disciplinar da Polícia Militar, tá? O regulamento, ó, RDPM aqui, ó, tudo que está previsto na corporação, eu tenho que seguir, certo? Um exemplo aqui, clássico e atual. Hoje tem uma regulamentação que o policial deve realizar o uso de câmera. O policial sai do batalhão, né? O policial do serviço ordinário, ele tem que fazer a alocação da câmera para que o serviço dele seja todo filmado. Então, o policial saiu, vai fazer uma operação, vai lá, tira a câmera do colete, joga na viatura e faz a operação. E aí a Corregedoria da Polícia Militar vai estar fiscalizando a operação, de forma que nem o policial saiba. E em determinado momento, numa inopinada, vão verificar que aquela câmera não está em funcionamento. E aí, na ocorrência, houve independente de ter havido denúncia ou não, o policial vai ter que justificar por que a câmera dele estava desligada. E aí, se ele não conseguir comprovar o porquê ele desligou a câmera, ele vai sofrer as sanções administrativas da corporação. Então, ele vai infringir uma normatização que foi publicada em boletim da polícia referente ao uso de câmera. E aí ele vai tentar contra a disciplina, vai receber o famoso DRD, que é chamado Documento de Razão de Defesa. Ele vai ter lá a possibilidade de colocar o contraditório para a defesa dele lá, vai tentar explicar por que ele não estava com a câmera ligada. E se ele não conseguir justificar, ele vai sofrer uma punição administrativa da Polícia Militar, que pode ser advertência, repreensão, detenção e inclusive prisão. Tá? Isso aí vai para a ficha dele e dependendo da incidência, da reincidência que ele tiver, vai mudar o comportamento dele, ele pode ser submetido a conselho e expulso da corporação. Tá? Entenderam? Então, quando eu falo de disciplina, se não tiver disciplina, podem ser excluídos, inclusive. Tá? Porque a Polícia Militar fala lá de vitaliciedade. Lembra que eu falei de vitaliciedade na primeira aula? Vitaliciedade é diferente de estabilidade. Tá? A vitaliciedade, ela ocorre para oficiais. O oficial não pode ser excluído, ele pode ser demitido, reformado. Agora, a praça pode ser excluído, sim. Então, praça, com 10 anos de serviço vocês entrando, vocês têm estabilidade. Tá? O que é estabilidade? É você ser submetido a um processo e você poder ser reformado, você poder ir para a reserva por cota. Agora, se você cometer um fato grave, você é submetido a conselho e pode ser excluído, sim. Excluído, preso, tudo. Tranquilo? Certo? Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo de cerceamento aí da disciplina. Entenderam, senhores?
Então, por isso que eu falo que a hierarquia e a disciplina são os pilares, porque elas estão sempre em conjunto. Nunca pode agir de forma desvencilhada. Beleza? Vai fotografar? Deixa eu ver se tem mais algum aqui ou se acabou. Tem mais um. Então vamos lá, fazer a última aí? Podemos ou não? Podemos? Todo mundo já foi? Então vamos lá. Questão 5. Os policiais militares da ativa. O que é ativa? Fala aí. Está exercendo a função, não é isso? Desde lá do ingresso lá na corporação, não é isso? Até o período que eu contribuo os 35 anos. Então, ativa é isso. Então, esses policiais na ativa encontram-se em uma das seguintes situações, com a exceção de... Então, o policial da ativa, ele pode ser policial de carreira? Por que pode? Porque é durante a carreira que eu vou conseguindo o quê? Aumentar a minha hierarquia. Lembra lá que eu vou ficar 6 anos como soldado, vou a cabo. 6 anos de cabo, eu vou a sargento. Estou aumentando a hierarquia. Quando eu passo para a reserva, tem como ser promovido na reserva? Não, já cumpri meu período, de 35 anos. Então, os policiais militares de carreira, eles encontram-se na ativa. Tá? Na reserva e reformado, minha carreira a mais. Então, a carreira é desde quando eu entro até o período que eu completo os 35 anos. Essa é a minha carreira. Tranquilo? Então, carreira é momento do ingresso até a passagem para reserva remunerada ou reforma. O que é reforma, senhores? Oi? Ah, mas aqui também se aposenta. Reserva é aposentar. Isso, reforma é quando ele não pode ser mais convocado ou quando ele sofre uma moléstia grave. O cara foi ferido em ação, não pode mais voltar. Sofreu um infarto, não pode mais voltar. Então ele é reformado. É incapacidade permanente, tá? Então reserva você pode ser reconvocado, reforma não.
ou pela idade, ou por uma incapacidade permanente. Então, reforma, ó, idade, que são 72, ou incapacidade permanente. Tranquilo, senhores? Letra B. Os temporários incorporados à Polícia Militar para prestação de serviço militar voluntário durante os prazos previstos na legislação que trata de serviço policial militar temporário voluntário. É ativo ou não? Temporário, policial temporário. Oi? Sim, temporário. Ó. Exemplo. Concurso para área de saúde, em 2021. Estão lá os temporários. Vão ficar o tempo específico e vão embora. Mas durante esse período estão no serviço de carreira, estão na ativa. Tranquilo? C. Os componentes da reserva, quando convocados, são ou não são? Então, reserva quando retornam para ativo, ok? D. Os alunos dos órgãos de formação são considerados ativos? Lembra que eu falei que tem lá? Entrou no Cefap, entrou na academia, você já está no serviço ativo, já vai contar aquele tempo ali para aposentadoria, para sua reserva. Diferentemente da Polícia Civil. Polícia Civil não, você entra na Cadepol, você fica lá os 6 meses, só depois que você termina os 6 meses que você é nomeado policial civil. Então na Polícia Civil é diferente. Na Polícia Militar não. Ingressou no Cefap na academia, já é militar de carreira. Tranquilo? Então, ó, Cefap e APM, que é Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, aqui é para soldado, e aqui é para oficial. Cefap Academia, conta-se o tempo para a carreira. Tranquilo? E a letra E, tá certo ou tá errado? Ó, reformado, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continua a perceber remuneração do Estado. Se você é reformado, como é que você está na ativa? Tem como? As duas coisas? Então, lembra que o reformado é o debilitado permanentemente para atuar no serviço ativo. Então, esse cara aqui não pode ser serviço ativo. Beleza? Então, a resposta certa aí, que na verdade é errada, que é a exceção, né? É a letra E. Tranquilo, senhores? Tudo certo? Galera de casa aí, beleza? Vou botar aqui, ó. Tira a foto aí, a última. Meu fotógrafo aí vai tirar a última foto. Jogar lá no grupo. Nossa aula tá terminando agora, tá? Vamos ter outra aula, acho que vai ter 10 minutos de intervalo aí, tá? Galera de casa aí, obrigado mais uma vez. Galera presencial aqui, bom feriado para vocês aí, tá? Qualquer dúvida, só chamar aí que a gente vai estar pronto para tentar sanar a pane. Valeu, gente? Obrigado aí, fiquem com Deus. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?